Com a Escola da Inteligência, eu aprendi a gerenciar minhas emoções, a pensar antes de falar qualquer coisa, e eu tinha muito medo de falar em público e hoje eu consigo muito bem. Eu era uma pessoa muito estressada, eu não tinha paciência com nada, eu perdia o controle. Eu aprendi a gerenciar minhas emoções, a pensar antes de falar. Ajudou a me entender com a minha mãe, com meu pai. Me ajudou muito. A aula inteligente me ajudou a controlar minhas emoções. Eu sou muito ansiosa, está me ajudando bastante. Me ajudou a entender meus pais melhor, a compreender algumas coisas, também a tranquilizar, porque eu sou muito elétrica. E pensar melhor, pensar antes de agir, porque engolir a seco, assim, para você pensar antes de falar. Eu tenho aprendido com a Escola da Inteligência a ter mais paciência com o pensamento das outras pessoas. Muitas vezes eu não gostava do que elas diziam para mim. Muitas vezes era para o meu bem, mas eu não gostava muito. Eu estou aprendendo a dar mais ouvidos, mas ouvir mais o que eles dizem para mim. Eu tenho aprendido com a Escola da Inteligência a trabalhar mais em equipe, aceitar a opinião das pessoas e, trabalhando em equipe, juntar todas as opiniões e formar uma só, que agradem a todos. Na Escola da Inteligência, eu aprendi a trabalhar em equipe, respeitar o próximo, entender a opinião das outras pessoas. E o projeto da Escola de Inteligência tem sido muito bom pra gente. A gente aprendeu a respeitar melhor a opinião dos outros e que a gente entendeu que todo mundo merece ser respeitado e também tem o dever de respeitar as pessoas. Eu gostei bastante por causa que eu aprendi a relacionar melhor com os meus pais, a controlar mais as minhas emoções. E eu acho muito bom por causa que ele mostra coisas que realmente acontecem na nossa vida. E dá para refletir bastante no que você está fazendo de bom e de ruim. Eu gostei da Escola da Inteligência, gostei mais das dinâmicas que a gente fazia na sala, porque utilizava todo mundo e a gente não via diferença na hora da dinâmica, a gente era todo mundo igual, todo mundo um precisando do outro, da ajuda do outro. Legal também é os debates que a gente faz durante a aula, porque a gente conhece mais a opinião do outro e a gente vai começando a se respeitar, a conversar mais sobre esses assuntos em comum. E teve uma aula também que falou sobre a diferença das escolas e o preconceito. Devemos nos colocar no lugar dos outros para entender a situação. Lembro do primeiro dia que o professor passou um cartaz para cada um escrever uma qualidade e uma coisa que a gente deveria fazer dentro da Escola da Inteligência. Lembro que isso não ficou só lá dentro. As coisas que a gente escreveu a gente continuou fazendo fora da Escola da Inteligência, que melhorou muito a nossa vida. Bom, trabalhar com a Escola da Inteligência está sendo muito bom para mim como professora, porque eu passei a refletir muito também no meu comportamento em sala de aula e fora da sala de aula, e eu percebi que eu posso fazer um pouco mais de diferença com os meus alunos, né? E, além disso, é uma oportunidade bastante importante para a escola trabalhar com valores, algo que normalmente uma apostila não traz. Então, o valor hoje é bastante importante também na convivência fora da escola. Isso faz com que os alunos, então, reflitam muito mais do que o normal. A gente consegue juntar o conteúdo normal de uma escola, né, com trabalhando a inteligência emocional dos alunos também. Sem contar o aprendizado pessoal, que é muito bom, e sempre o que a gente aprende é aplicado em sala de aula. A gente não consegue dissociar a vida pessoal da vida escolar. E o exemplo para o aluno é mais interessante ainda. Escola da Inteligência, aprender a viver.